eu veio para botar quente? Não, como sempre, eu sou o mesmo. Você começa calmo, mas depois você... Mas boa noite, Luiz, boa noite, colegas aqui presentes, boa noite, caros telespectadores. Estamos aqui para mais um debate, obrigado pelo convite e vamos aos assuntos. Bom demais. Guarabira para brigar. Não, nem Soledade, nem Guarabira. Professor Luiz Gonzaga Júnior, muito boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, Luiz. Eu que agradeço sempre o convite, até porque hoje já tive notícias que estamos sendo acompanhados aí do litoral sertão, passando lá pelo pé da Serra do Teixeira, da minha mãe d'água. Agradecer mais uma vez o convite aí e dividir aqui a noite com essa bancada qualificada. Bom demais. E tem pesquisa nova já, tanto aqui no estado da Paraíba, quanto presidencial. A IPEC acabou de sair para presidente agora, com o ex-presidente Lula com 47% da intenção de votos e o presidente Jair Bolsonaro mantido ali nos 31% da intenção de votos. Primeira questão que eu queria debater com vocês, queria ouvi-los. O que é que está havendo nesse país que tem pesquisa que coloca Bolsonaro na frente, e aí eu quero citar de Brasmarques a Paraná Pesquisa, e tem outras, Datafolha, IPEC, colocando Lula na frente. Quem é que está errado nisso? Não pode estar as duas estarem certas, impossível. Ou todas estão erradas, ou mesmo as que estão certas já não conseguem mexer com o consciente coletivo, porque as pessoas não acreditam mais em pesquisas. Quer abrir, padre? Sim. A pesquisa do Brasil, ela está desmoralizada faz muito tempo. Muito tempo. Há 4 anos atrás, você perguntava a qualquer pessoa quem vai ser o senador da Paraíba. Aí o cabo dizia, é Cássio e Cassioto. Cássio tirou em 4º lugar, lembra? Cássio, Deus, o mito, tirou em 4º lugar. A ex-presidenta Dilma foi candidata a senadora pelo estado de Minas Gerais, onde ela nasceu e ela se fez política no Rio Grande do Sul. Mas ela foi candidata a senadora em Minas Gerais e estava com quase 80% de pesquisa e perdeu feio. A pesquisa é um momento, aí a minha pergunta, senhora, a minha indagação ao senhor é, você acredita em pesquisa? Em 5 pessoas na mesa da sua jantar, da sua casa, no seu ambiente de trabalho, quantos votam em Lula e quantos votam em Bolsonaro? Desde dezembro, o ex-presidente Lula, que foi o maior líder depois de Getúlio Vargas, ninguém pode negar isso, Lula foi o maior líder depois de Getúlio Vargas, não pode sair de casa, tem que avisar ele que a pandemia acabou. Como é aquele negócio que o governador fechava? Lockdown. Dizia a Lula que acabou os lockdown, ele tem que ir para a rua. Ele só está ganhando nos gabinetes dos institutos de pesquisa, tem que ir para a rua. Então, eu não acredito, eu, Padre Albeni, já ganhei tanto e já perdi mais em pesquisa no tempo do meu amigo Wilson Braga, então eu não acredito em pesquisa. Walter? Eu, particularmente, não tenho dúvidas de que o Instituto da Pesquisa de Opinião Pública, quando ela é exercida com a responsabilidade de buscar no campo, filtrar, trazer para as estatísticas a participação popular nas várias camadas, eu acho que tem resultados objetivamente confiáveis. No meu modesto entendimento, creio que o Datafolha, que é do grupo Folha de São Paulo, tem sido ao longo dos últimos anos um instituto que tem corroborado com números que atestam resultados que batem o antes e o durante a disputa eleitoral agora de 2 de outubro. No caso do IPEC, que é o ex-IBOP, nós podemos até admitir que em eleições passadas, em lugares diferentes, existiram erros na projeção do antigo IBOP. Mas o IPEC se mantém na consistência, na referência de um instituto que tem credibilidade para apontar números na atual fase da sucessão, não só para presidente, como nos estados do país. E aí, Walter, levando em consideração esses números da IPEC e da Datafolha, você antevê, então, a vitória de Lula para presidente, porque elas estão apontando aí que Bolsonaro não consegue fazer subir a sua curva, apesar de todas as ações que foram adotadas. Luiz, o processo eleitoral, nós precisamos analisá-lo diante da conduta, da estratégia que os candidatos estão adotando. Nós vivemos numa fase reta final, faltam 13 dias para a disputa, nós vivemos
o que chama-se de priorizar as agendas. Os dois candidatos que disputam o primeiro lugar, que são Lula e Bolsonaro, eles estão focados nessa tática. Por exemplo, Lula, nos últimos dias, ele concentrou a estratégia de campanha no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde esteve e fez um grande evento lá, em Curitiba e Florianópolis, que são os estados do sul do país, onde ele, segundo as pesquisas, tem um desempenho menor do que em outras regiões. Então, focado nessa estratégia, ele tem adicionado, por exemplo, hoje mesmo, ele reuniu 11 ex-candidatos a presidente, entre eles o Henrique Meirelles, que é alguém que dialoga com o mercado financeiro, e amanhã, quer dizer, quarta-feira, está programado um ato de pedetistas, brisolistas, que vão anunciar o apoio a Lula. Ele quer furar esse teto. Então, ele está buscando, não, ele está conseguindo, na sua agenda, ampliar. Está ele já foi ampliando ministro dele, foi o ministro do Banco Central. Sim, mas eu estou dizendo que... Ele só está atrás de gente Marina, que esculhambou com ele, chamava de ladrão. Todas as pessoas que estão ao lado dele que chamavam mal dele. Padre, todos onde eles... ele mentiu, o governador de São Paulo, Alckmin, desculpa falar mais baixo, Alckmin mentiu. Quando chamava ele de ladrão, que queria voltar ao crime, ou estava mentindo agora dizendo Padre, vamos atualizar a agenda. Marina Silva leva para Lula, tá certo? O diálogo com os evangélicos, que é um segmento muito importante neste momento. O Henrique Meirelles é outro personagem que faz dialogar com o mercado financeiro. Hoje, por exemplo, segunda-feira, o dólar baixou, houve queda por conta da manifestação de Henrique Meirelles. Os pedetistas, bom, os números estão apontando isso. Os pedetistas, Leonel Brizola Neto, portanto, parente de Leonel Brizola, está encabeçando uma proposta que será anunciada na próxima quarta-feira, rachando o PDT, que apoia Ciro Gomes. Isso, na prática, significa dizer que significa um aporte a mais de votos para Lula num momento em que faltam apenas 13 dias. Ô, Walter, quer dizer, por exemplo, o combustível baixou hoje, vocês viram, né? Você conseguiu ver, né? Alguém diz a você que o combustível está baixando, que a energia baixou. Quer dizer, isso... Não, é uma pergunta a você que é jornalista mais importante. Eu pergunto a você. Você, até hoje, eu assisto o programa todo dia, o seu portal, e você não vê virtude nesse governo de Bolsonaro. Não. Eu não posso ignorar fatos reais como este que você está falando, que é a redução dos combustíveis. Isso é fato concreto. O que eu quero dizer... Só porque Meirelles foi para Lula, o dólar baixou? Não. Eu estou apenas dizendo que o mercado hoje se manifestou, a Bolsa de Valores se manifestou favorável a uma tensão que havia por conta dessa inexistência desse reforço de pessoas do perfil de Henrique Meirelles. Na prática, padre, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma opção. Ele, ao invés de buscar votos nos ambientes e segmentos que ele tem problemas, por exemplo, entre as mulheres, o segmento feminino, lhe dá a ele um percentual que é preocupante. Ao invés de buscar focar em segmentos que podem reforçar nessa reta final, por exemplo, acho que estrategicamente, ao ir para Londres e agora Nova York, porque amanhã ele vai estar na ONU, essa agenda não acrescentou do ponto de vista eleitoral. Isso tem 47 que o Brasil é quem abre a ONU. Eu tenho uma opinião, eu posso dar minha opinião. Aí por que eu pergunto a você, essa manifestação de gente na rua, de moto, de festa, não vale nada para o Ibope? Eu não tenho dúvidas de que no dia 2 a gente vai estar com os números melhor. A seu favor, a criação do petista, não, doutor. Eu não sou que história de petista, padre? Deixa eu só ouvir o professor aqui. Deixa eu só ouvir aqui o professor aqui. Meu conterrâneo. Professor, você quer falar sobre essa história, especificamente das pesquisas? Não, olha, a primeira coisa, Luiz, de fato a pesquisa, ela... Acho que tem coisas que são importantes para a gente entender. Primeiro que sim, pesquisa ela aponta um dado, ela aponta uma tendência. Isso aí é questionável. Primeiro, a gente precisa pensar na pesquisa a partir também da metodologia. A metodologia que a pesquisa adota, ela também dá para perceber uma maior confiabilidade, por isso que ela também tem que trabalhar ali com a margem de erro.
Nenhuma pesquisa é perfeita, ela traduz um momento específico. O que a gente tem? A gente tem um número que não consegue. Desde 5 meses, você não tem uma grande diferença dos números, eles oscilam para cima ou para baixo, dentro da margem de erro, a depender de determinados comportamentos. Por exemplo, a gente lembrar, a saída de Sérgio Moro do páreo, você teve um aumento ali considerável, que proporcionalmente esses votos migram ali para Bolsonaro. O que Walter traz agora, por exemplo, essa questão desse movimento que o PDT começa a fazer, e não só do PDT, mas também de outros setores da sociedade, em prol do voto útil, isso reflete, já tem um reflexo, mesmo que mínimo, dentro da margem de erro, apontam para um eleitorado que já começa a perceber a ideia do voto útil, tirando uma tendência que seria, diante do eleitorado de Ciro, onde 70% do eleitorado de Ciro já afirma que votaria em Lula no provável segundo turno. Então, a tendência, a pesquisa, melhor dizendo, ela sempre aponta uma tendência, ela não é a realidade, porque ela trata do momento. Eu concordo com o padre quando fala assim, olha, alguns institutos eles já erraram e erram. E eu acho que principalmente, padre, a depender, porque existe pesquisa e pesquisa todo mundo sabe. Então você tem aquela pesquisa que é para o consumo interno, que muitas vezes os partidos eles contratam. Existe hoje, recentemente aqui na Paraíba, partidos e candidatos de vários grupos diferentes, inclusive, adversários inclusive, que contratam uma pesquisa séria, levando em consideração um método que ele tem uma maior confiabilidade para consumo interno. Esse é o tipo de pesquisa que ele não vai ser divulgado. Eu também concordo que existe alguns institutos de pesquisa ainda que muitas vezes, quando ele é pago por determinado segmento da sociedade ou por partidos que têm uma tendência a se projetar de forma externa, eu não duvido que há uma tendência para aqueles institutos. Agora, se a gente pegar os institutos que têm um histórico, que têm uma confiabilidade, por exemplo, o Datafolha, eu particularmente não acredito que uma empresa da estrutura, estou falando basicamente aqui com jornalistas, né? Da estrutura que tem o Datafolha, o Poder Data, por exemplo, né? O IPEC, que não é mais o Ibope, mas é ali um segmento ali de uma certa elite intelectual que vem do Ibope, que essas pessoas estejam dispostas a se colocar ou a colocar em risco ali a confiabilidade, porque não é só a confiabilidade de ninguém individualmente, gente. Nós estamos falando de empresas que têm uma notoriedade nacional e até internacional. E a briga pessoal, professor? Mas a briga pessoal do presidente da República, Bolsonaro, com o Datafolha, que é pessoal. Na verdade, só para acrescentar, que é o Datafolha dá acrescentar, professor, opositores falam que existem históricos de erros, tanto do Ibope quanto da Datafolha, próximos às campanhas. Você está dizendo que esses erros podem acontecer, mas eles não seriam intencionais. Eu acho que existe tendência, porque o que a gente vem repetindo, né? Que, olha, a gente não tem nenhum fato novo de janeiro de 2022 até há 13 dias das eleições agora em setembro, que altere de forma significativa o quadro eleitoral. Auxílio de R$600 e baixa da gasolina seriam alguns. Pelo menos o presidente esperou isso. Em princípio, sim, mas em princípio, porque se a gente perceber, trazer os dados, Luiz, houve um aumento percentual de Bolsonaro nessas pesquisas. Teve um reflexo direto, sim. Em que pesquisa? Que não é 41, 31, 32? Ele estava menor. Que a gente estava menor. Bolsonaro chegou a 36 em algumas pesquisas agora. Eu acho que esse número é fantasioso. Não é. Já é fruto dessa... É fruto dessa tentativa agora. Agora, tem coisa que diz contra o presidente. O auxílio que tanto na lei quanto no orçamento que foi enviado à Câmara, só está previsto auxílio até dezembro. Isso é fato, isso é concreto. Então não dá para também achar que você vai trabalhar com a inteligência das pessoas, Luiz. Não é porque é pobre e que recebe o auxílio, a gente tem esse preconceito de achar que o pobre não sabe votar em função disso. É lógico que ele consegue perceber. Então, houve um aumento, só que da mesma forma que é volátil ali, superficial, a própria chegada do auxílio, assim é volátil e superficial a opinião de uma parcela do eleitorado. Nós estamos num momento de disputa política, gente. Então, na medida que um traz uma informação por um lado, o adversário traz por outro. Então, permite ao eleitorado fazer esse contrassenso aí, bater essas opiniões para poder formular um. Eu acho que eu tenho aí, para a gente mostrar, inclusive para o telespectador, só para reforçar, a gente tem aí a pesquisa IPEC que saiu agora, né, para presidente, não tem? Dá para mostrar, dá para colocar no telão e para o telespectador? Essa aí é a pesquisa IPEC, né? Saiu agora para presidente. Vamos lá, olha só, o ex-presidente Lula aparece com 47%, ele tinha 46% na anterior. Jair Bolsonaro aparece aí, está no portal Paraíba.com, com 31%
repete o número que tinha. Ciro Gomes, o mesmo, 7% também, mantendo aí inalterado. Você tem aí um ponto para Simone Tebet no crescimento dos 4 primeiros colocados aí. Agora, eu queria perguntar para vocês, vamos dar aberta aqui, porque você já posiciona aqui para quem quiser responder primeiro. Queria perguntar para vocês concordam com a tese de que, independentemente das pesquisas, em função da narrativa do presidente Jair Bolsonaro, por ter outras pesquisas, sejam elas questionáveis ou não, como a Paraná Pesquisa e tudo, apontando que ele está na frente, e ainda usar esse gancho que o padre disse aqui, ele vai para a rua e coloca gente na rua e fica provocando o Lula, dizer, olha, eu vou e boto gente. Lula vai aliás, Lula até nem vai para a rua. Pois bem, essa narrativa está gerando o fato de que no dia 2 de outubro, em dando Lula vencendo as eleições, seja no primeiro turno ou seja para o segundo turno, mas vencendo as eleições, ele vai dizer que está configurado, existe um sentimento da parte do eleitor bolsonarista de que houve fraude nas urnas, é isso? Está construído já que isso vai pode... Quer dizer, eu tenho que acreditar na pesquisa de Lula, não posso acreditar na de Bolsonaro. Estou falando do resultado. A minha pergunta é essa. Eu pergunto a Walter e a Gonzaga e aos meus colegas aqui da bancada, o que é importante é a pesquisa de Lula, que tem uma briga com a Datafolha pessoal, que tem com o IPE... Lula não tem pesquisa, querido. Mas fala por ele. Não vai pra rua, Walter. Deixa disso. Mostra ele perto um povo do teatro. Olha, o Datafolha e o IPEC tu não são... Você, por acaso, já viu alguma manifestação de Bolsonaro? De Lula, você já viu alguma... Olha, eu prefiro optar... Não, querido. A gente precisa ter serenidade para encarar os dados, os números. Aos seus. Não, isso beneficia ao Lula. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou analisando os números do Mas há muito tempo você só dá credibilidade às pesquisas de vocês. Eu estou repetindo de que Datafolha e IPEC são os institutos com melhor credibilidade no país chamado Brasil. Para vocês, Brasil. para a esquerda. Não, para mim não. Para a esquerda. Não é para o Lula. Que esquerda, rapaz? É para quem tem bom senso. E nós de Lula, nós de Bolsonaro não temos bom senso, não? Somos segmentados loucos. Eu só quero dizer apenas que os números estão a dentro seu favor. de uma... Não, que meu, padre. Leve a sério, deixa eu colocar. Sério, aonde? Você tem a multidão da rua com o Bolsonaro e você não... Deixa eu colocar uma pra... Bolsonaro bota gente na rua, não? Tem pesquisa pra todo gosto, vem pra cá. Peraí, Brasmark na tela aí, bota mais Brasmark na tela. Pelo amor de Deus. Bota aí Brasmark na tela, vamos lá, Ednei, vamos correr, Ednei, vamos botar aqui no telão. A visão, olha aí, ó. Tem pesquisa dizendo que aí é o contrário, já é dizendo que Jair Bolsonaro está com 41% e Lula com 32,9%. Como é que o povo vai, na cabeça do povo, vai entender isso? Aí o que eu quero saber de vocês, independentemente desses números, já está criada a narrativa, Rui está calado hoje, já está criada a narrativa de que o dia 2 de outubro, se Lula aparecer ganhando as eleições, está dizendo assim, olha, houve fraude porque eu estava na frente, isso é o presidente Jair Bolsonaro, e as ruas dizem que eu vou ganhar. Vocês concordam com essas? Quem concorda e quem discorda? Eu posso falar, Luiz? Você deve falar. Até agora eu pensei que eu não ia falar. Pode, de manhã, pode falar. Você que é da rainha, 24 Vocês todos já falaram, já brigaram. Ainda bem que o padre hoje vem brigar com o Walter, eu vou ficar mais tranquilo. Hoje eu não brigo com o Walter. Quem briga com o Walter hoje é o padre, graças a Deus. Não, mas veja bem, eu acho o seguinte, pesquisa eleitoral, vocês sabem, Luiz, que eu sou um profundo crítico, contundente de pesquisa. Rui Galdino não acredita em pesquisa de qualidade nenhuma, seja de um lado, seja do outro. Até porque eu tenho acompanhado as últimas eleições aqui na Paraíba e no Brasil, e as pesquisas mostram uma coisa e as urnas, quando são abertas, mostram outra coisa. Eu vou mais além. Eu acho que a Justiça Eleitoral do nosso país, as autoridades, deveriam acabar com esse negócio de pesquisa. Pesquisa está manipulando a opinião pública para um lado e para outro e não está mostrando a realidade fática o que passa no país. Infelizmente estamos com um Brasil dividido porque os nossos políticos resolveram dividir o povo brasileiro. Na última eleição elegemos Bolsonaro para derrotar Lula, o PT e a corrupção e a safadeza e tudo que fizeram que já é público e notório. E dessa vez as pesquisas estão mostrando que o brasileiro, segundo as pesquisas, quer agora derrotar Bolsonaro através de Lula. Gente, isso não existe. Isso é manipulação.
esse instituto de pesquisa, da qual eu critico profundamente, ache ruim quem achar, só serve para atrapalhar e manipular o eleitor, principalmente nas últimas semanas de eleição. Você vê que todo mundo dá para fulano de tal uma pesquisa X, quando vê que na prática é outra, quando chega um dia ou dois da eleição, diz diferente. O Brasil está cheio disso. O Ibope, que vocês se referiram aqui, quando ele se fala em pesquisa, fala em quê? Ibope. É como se fosse a Coca-Cola das pesquisas. Tudo é Ibope. O Ibope, de tanto errar, até de nome mudou. Agora é IPEC. É uma forma de enganar o povo de novo. Aí fica esses esquerdopatas da vida se achando que são a solução do país, que não são, que quando estiveram lá roubaram e esculhambaram essa nossa nação e agora estão doidos, com fome, com sede, querendo voltar para o poder, para ter vantagens, empregos e sair da situação que estão. Você ficou calado, então, Rui, veja mas bem. agora que falou, foi. Não, com aí todo. veja Agora bem, você- é isso que está acontecendo no país. O país está dividido, a Globo, companhia, e esse tudo com medo de Bolsonaro. Com medo de quê? Porque Bolsonaro é um bicho, é um papangu? Não. Porque está tentando fazer a coisa certa nesse país. E os ladrões, os corruptos, não querem deixar. Pelo amor Não de querem Deus. deixar. Agora, deixa eu fazer, Essa que é a deixa eu realidade fazer do uma nosso pergunta país. pra... E fica o povo Rui. no meio dessa sinuca com um sanduíche, Rui. um cachorro quente. Rui, me responda essa Ora, pergunta. Você e a Beni Galdino, de início. Aí, claro que Walter e o professor Gonzaga podem responder também. Se Bolsonaro não estivesse atrás, pergunta pra vocês. Se Bolsonaro não estivesse atrás nas pesquisas, ele teria adotado todas as medidas que adotou há algumas semanas e alguns meses para recuperar a sua liderança na disputa? Pergunta. Bolsonaro? Sim. Bolsonaro não foi atrás de nenhum acusador dele. Lula juntou toda essa gandagem, chamada dele de ladrão, de assassino, de tudo. Hoje Lula reuniu a escória que falava dele. Tudo. A Marina, que é a Copa do Mundo, só vem de 4 anos. Então, Marina chamava Lula de ladrão, de bandido. O nosso, que eu votei nele, o de São Paulo, né, tá de Geraldo Alckmin. Alckmin, o Chuchu, chamava Lula de tudo e hoje Lula negou. Não, ele não disse isso, tá a gravação. Aí eu pergunto a você, o que Alckmin, que é homem sério, tá, quer voltar ao poder, doutor Alckmin, estava mentindo ontem quando falou de Lula, hoje quando defende Lula. Me desculpe, você fugiu da minha pergunta. Minha Sim. pergunta é objetiva. Você acha que Bolsonaro tinha consciência que precisava adotar medidas para vencer e voltar à liderança nas pesquisas? E por isso que adotou as Ele medidas está todas? fazendo isso, ele baixou a gasolina, ele Então, baixou o óleo, ele deu... Por que ele está fazendo isso? Por quê? Porque tem para ganhar a eleição. Ah, Lula você sabia de Lula? É importante. 180, ele deu 600. Não, É veja importante. bem. Você ganhar 180 não podia ter carteira assinada. Hoje você pode ter a carteira Não, de veja É bem. importante. Então, eu acho que o Lula tá desesperado. Porque no caso antes era vagabundo, né? Quem ganhava o Bolsa Família era vagabundo. Hoje Agora o hoje grande não. problema é, professor, eu acho... É me porque ligou. Não, tem veja uma bem, coisa, veja tá? bem, Luiz. Eu acho que A vocês pergunta acham foi que pra são gente o aqui, dono da tá? razão. Foi. Não, A esquerda acha que é o dono da razão. Não, primeiro Eu porque- acho que a primeiro que o esquerda debate se não pode acha o ser- dono da razão, o professor. debate não pode ser tão simples assim, pá, de esquerda ou direita. Mas Aqui deixa tem eu pessoas- responder, porque eu falta responder a pergunta Deixa eu dele. concluir, Deixa o professor responder. Olha, tem pessoas que Então- não se identificam com a questão de esquerda e direita, que é uma coisa, muitas vezes, padre, que está entre nós. Eu acho que uma coisa até que foi importante que Bolsonaro trouxe foi essa coisa de pautar a esquerda e direita, inclusive para as pessoas começarem a tentar se localizar dentro de campo político. Foi uma coisa boa que Bolsonaro trouxe e outras também que depois a gente pode falar, né? Mas essa foi uma coisa que Bolsonaro trouxe. As pessoas trouxe até uma coisa que nunca existiu no Brasil, que era comunista, né? As pessoas hoje voltaram a perguntar o que é comunista, que eu nunca vi. Tenho 42 anos, bom, mas nunca ouvi falar, mas agora mesmo que não existe, ele até voltou a falar e as pessoas até passaram a perguntar o que é isso, voltaram até a estudar história para entender o que é comunismo. Mas veja só, primeiro, padre, coisas que são importantes. Bolsonaro, ele nunca valorizou a ciência, eu vou falar nem a direita, eu vou falar a extrema-direita, né? Porque Quer dizer que às você vezes não sabia confunde. o que era comunista, Nunca professor? se tratou. O senhor que falou dos outros comunistas de Cuba? Estudei bastante. Ah, mas é que tem um cinco Nunca vi comunistas no Brasil, lá na Sim. década de 30, os partidos comunistas Já lá. vivia. Você Luiz convive Carlos com tanto professor comunista na Prestes, universidade, amigos meus? eu sou católico, então, consequentemente, a Pronto. gente tem que ser comunista também, né? Não, Mas veja não, só. não. É, Eu sou católico, até apelido de padre, eu sou comunista. Veja só, então,
Ficou só no apelido, não foi, padre? É um herege de pouca fé, inclusive. Mas vamos lá, padre. Me permita para ser comunista. Elogiar os comunistas. A brincadeira. Foi boa. Vamos lá, padre, me permita. Então, primeira coisa, nunca se valorizou a ciência. Tão pouco a vacina, tão pouco o sistema de Onde ele saúde. compra a vacina, não tinha pronta, professor. Tão pouco o sistema... Isso é respeitar, não tinha vacina para vender. Tão pouco o sistema de saúde, padre. Tinha comprado. Porque, veja só, se o senhor conseguir amanhã, hoje não vai dar tempo, uma propaganda do presidente convocando a população brasileira para se vacinar, eu faço um pix de 10 mil reais pro senhor amanhã. Não precisa, não, que eu não quero seu dinheiro agora. Se o não senhor tinha não vacina, conseguir, não tinha, e a imprensa brasileira ou seja, é toda petista. A maior parte da população brasileira que esperava da maior liderança política do país o incentivo à vacinação para preservar a vida, ele não fez. Hoje, o presidente volta a falar que foi uma besteira. Não foi besteira, se matou pessoas. Morreu gente do Segunda mundo coisa, todo. sempre falou mal do Bolsa Família, do programa de distribuição de renda, que poderia ser qualquer um, poderia qualquer nome. Se fez um auxílio que não se queria, porque o auxílio dentro da pandemia era de R$200. Quem aumentou para 600 foi o Congresso, ampliando para 1.200. Foi o Congresso que fez professor, isso. O senhor não consegue passar isso. Não, isso é um fato. O senhor tem um nome, padre. professor. Isso é um fato, padre. Eu não estou aqui... O homem da economia, o ministro Guedes, né? Eu não estou achando... Foi respeitado, foi o homem mais da economia do mundo. E você nunca citou isso. Não é o achismo. A proposta do governo foi R$200. O Congresso que ampliou para 600, podendo ir para 1.200 dentro da pandemia. Viu que surtiu efeito eleitoreiro, e bom que o senhor concordou e respondeu isso, né? Então, vamos fazer um efeito eleitoreiro. Já mudou tanto de posição. A outra coisa foi, inclusive, uma grande vergonha, me permita aqui, para os militares que se propuseram até general de 5 estrelas, de 4 estrelas, a baixar a cabeça para poder ir para o Congresso, para a presidência da Petrobras, porque o que Bolsonaro sempre falou para o mercado que não ia fazer foi o que fez com essa última presidência. Intervenção política no preço da... Eu acho, inclusive, que está correto. Agora, não, Luiz, fez política de preço da Petrobras em função de impostos estaduais. Não mudou a política de preço da Petrobras. Quer dizer que o presidente da República não valeu nada do senhor? Os acionistas, professor? eles continuam... Esse governo Bolsonaro não valeu nada para o Brasil. Se o senhor recuperar as minhas falas, inclusive aqui nesse programa várias vezes, Bolsonaro tem 3 problemas. O primeiro é incompetente. Sim. O segundo é inoperante. Mas não é ladrão. E o terceiro Mas não é ladrão. É corrupto, porque corrupto ninguém aonde, na professor? sua família compra 51 imóveis, padre. Sim, você viu que ele respondeu? Vivo, padre. Um casado com a irmã dele, há 10 anos comprou os imóveis. E você trabalha a Petrobras no lombo, deram dinheiro aos países comunistas, professor. Não tem nada a ver com isso, padre. Não tem. Sigilo. Não é o seu. O povo dos Correios hoje vive tirando dinheiro do bolso para pagar o dinheiro que você levou. Deixa eu só aqui, vamos aqui, só pra gente fechar. Deixa eu mandar um abraço pra Graco Parede, que tá acompanhando. Obrigado, Graco, que inclusive tá dizendo assim: olha, o Ibope deu que José Maranhão estava reeleito governador. Lembrando aqui, obrigado. Aqui no Instagram também, já muita gente já mandando, inclusive, perguntas para vocês. Vou fazer aqui. Um abraço, Tiago Davi. Um abraço também aqui para o Tiago Diniz e a Avani Souza. Estão acompanhando, já tem perguntas para vocês aqui, tá? Rui, você não respondeu, não. Vocês estão falando aí tudo bobagem e não falam o principal que o povo quer escutar. Qual é, Rui? Manda. Minha gente. Aqui tá uma guerra fratricida, bababá, sem futuro nenhum. Mas veja bem, todo governo tem seu período de gestão. Bolsonaro foi eleito para governar o país nessa primeira mandato por 4 anos. Se ele está fazendo agora algumas coisas em benefício do povo, como fez no início, tudo é uma questão de tempo. Podia ter feito antes, segundo ano, terceiro ano, foi agora. O pessoal da esquerda, com raras exceções, não aceitam que um governo honesto e atuante, como o governo atual, faça algo de benefício para o povo, porque esse povo fica louco, eles não aceitam, só eles podem fazer. E esse povo fez nos governos anteriores, de Dilma, de Lula e etc., desde quando o Brasil passou aos governos civis, depois da ditadura militar, é só roubalheira e safadeza e atraso. Só roubalheira, safadeza e atraso. Aí chega um governo agora, como o governo de Bolsonaro, para mudar a história e a realidade desse país. Esses corruptos, essa esquerda não aceitam. Hoje eu vi essa imagem na televisão. Deixa eu falar, Walter. Vocês falaram até agora. Eu vou ter que falar um pouco mais. Então, hoje eu vi uma imagem na televisão. Seu Lula apresentando 10 ou 20 ex-candidatos a presidente da República. 11.
umas carinhas de anjo, que quando se somar aquilo tudo não dá 5% do eleitorado, quando eles eram candidatos, nenhum passou de 5% no país. Meirelles foi um zero à esquerda como candidato. A menina Marina Silva, outra. Então aí junta meia dúzia de gato pingado para impressionar o povo. Olha aí no vídeo. Que eles trabalham disso. Olha a imagem do Egito aí. Olha as carinhas de anjo aí desse país. Rapaz, gente que foi O votado. Boulos. Então esse povo todo aí, se somar, Luiz, vai ver lá atrás, nas famosas pesquisas que vocês tanto falam, nenhum passou de 8%. Não tem voto esse povo. Agora, estão querendo influenciar, estão querendo manipular a opinião pública para ver se vota ao poder. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa muito séria, que ninguém tem coragem de dizer, mas o Rui Galdino tem. Luiz, eu não estou querendo fazer medo, nem apavorar ninguém, mas eu estou sentindo que brevemente esse país vai passar por um arroxo grande. Eu não acredito que um general de 5 estrelas, 4 estrelas, eu não acredito que um homem de bem vai ter coragem e condições de dar continência para um bandido e para um ladrão se chegar na presidência da Você República. tá falando em golpe, Vitor? Não estou falando em golpe. Tá falando em quê? Não estou falando em golpe. Você tá dando um golpe, Não, você eu tô acha? perguntando. Você tá de golpe, não precisa não. Não estou falando em Você golpe. daqui não me Deixa eu instrui. falar. Você aqui Deixa me eu instrui, falar. que eu pergunto o que eu Deixa eu quiser. falar. Deixa eu falar. Você veio. Deixa eu Você falar. veio. Agora Deixa golpe eu tá falar. indo, o golpista Você tá aqui indo não me lá. instrui. Peraí, deixa eu Rui, falar. Você tá Deixa eu falando em falar. golpe? Não. Tá falando em quê? Eu não estou falando de golpe. Eu estou dizendo e vou repetir, e não tenho medo de dizer, que o nosso país, o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, sabe o que vai fazer no próximo dia 2 de outubro, na eleição do primeiro turno. Eu não acredito que pessoas desonestas, que pessoas que roubaram esse país, que pessoas que enganaram o povo, Tô falando desonesto de volte quem, ao Rui? poder. Aí fala, mas a família Bolsonaro, a família Bolsonaro roubaram. Sigilo de 100 anos, Júlio. Ora, o que é que tem a família Bolsonaro? Volta, por favor. Bolsonaro. Conclui aí, Rui. Peraí, Só pra deixa eu concluir, concluir. Bolsonaro é um homem de bem, é um presidente bem intencionado e que tem tudo para voltar ao governo. Agora, temos também outros candidatos de bem nesse país. Por que é que ele quer esconder O Ciro Gomes é um bom candidato, a Simone Tebet é uma boa candidata, São corporativos. a Soraya Tronic é uma boa candidata, mas o país está polarizado, Luiz. O cara tá com um cartão Então de fica essa 4 milhões briga, e quer sigilo fica por quê? essa briga fratricida de meia dúzia da imprensa nacional que vive mamando nas tetas do governo, que Bolsonaro cortou, vai continuar cortando. Isso tem reflexo também nos estados, onde também colegas nossos são patrocinados pela esquerda e mata e morre para defender esse governo. Esquerdopata, ladrão e corrupto. Ok. Então o Brasil Rui, não aguenta fechando, isso. Rui. Eu estou prevendo. Olhe, eu digo o seguinte: se essas pesquisas que vocês tanto dizem que está certa estiverem, e se esse Lula vencer a eleição, eu acho que ele não assume. Ah, então pronto. Eu Então acho que ele não assume. Você respondeu minha pergunta. Eu acho que ele não assume. Respondeu. Agora, eu não Volta, estou falando de volta. golpe. Eu O preciso- povo brasileiro não vai aceitar eu isso. preciso- Volta, por Senão favor. é retrocesso. Eu Volta. preciso ter que o tempo para dar uma outra versão. Fica à E você é vontade. candidato? Essa narrativa de Padre e de Rui são a mesma coisa de uma criação de um medo, de uma instabilidade, de criar um factoide de medo, de que negativo. Nós vivemos uma democracia consolidada, com as instituições, todas elas, respeitando as regras Isso do é uma jogo. falácia. E Não, isso tá? significa Democracia tem. dizer Isso é uma falácia. que, Democracia ao pífia. contrário do discurso de Padre Albeni e de Rui, o governo Bolsonaro é um governo que tem graves problemas de corrupção. O teu não teve, Isso não? não existe. Não O do de Lula não teve, não? outra Preso? alternativa. Isso não existe. Eu preciso ter a minha opinião. E tu é a rainha da comentada. Inglaterra, só falar todo mundo escutar? Eu Walter, peraí, respeito pô. a sua opinião. Eu também acho. Agora Eu dizer que. respeito a minha. Eu sei, agora. Respeito a O minha. Rô foi no Então governo é do o PT. seguinte, No meu não essa teve. Não. narrativa de Padre Albeni e de Rui é para confundir. Confundir? Não existe nada que não seja dentro do processo democrático, respeitando as regras do jogo, as instituições fortalecidas. E vou voltar. Neste momento de reta final,
o presidente, o candidato presidente Jair Bolsonaro, ao invés de estar buscando os votos nos segmentos que ele perdeu, ele está no exterior, ele está em Londres, está aí já a caminho de Nova York. Lula está fazendo política. Juntando os bandidos que chamaram ele de ladrão. Eu estou dizendo que ele está unindo o Brasil. O povo chamava ele de ladrão. Que votaram dar um contra salto à frente, para passar dessa mesquinhez, dessa linguagem chula que não resolve nada. Enquanto ele está representando o Brasil, Lula, na ONU, o teu chefe está juntando os bandidos que chamaram ele de ladrão. Enquanto ele está representando o Brasil na ONU, agora o teu amigo Lula está junto com os caras que... assim. Mas eu estou lhe respeitando. Ele está juntando os bandidos que chamaram ele de ladrão. Vamos retomar. Deixa eu retomar aqui, só pra gente ter aqui uma linha. Deixa eu mandar um abraço para André Pescados, Paraíba, Aislan Cavalcante, Altamir Vitório Nóbrega, Diego Albuquerque, todo mundo acompanhando. Vita que tá assistindo. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que estão acompanhando aqui e a importância. Posso mandar alguns abraços aqui também? Não, peraí, calma. A palavra de vocês aqui. Deixa eu fazer um registro. Eu quero mudar porque tem gente já perguntando sobre a disputa estadual e a gente vai falar aqui sobre a disputa estadual também, tá? Mas pra gente fechar esse assunto, a gente tem acompanhado episódios de violência nessa questão da disputa presidencial. Aliás, eu vi pesquisas apontando que eleitores estão com medo de ir para as urnas, estão com medo ali de alguma reação, de colocar o adesivo, enfim, tem no carro e tal, essa coisa toda. Na visão de vocês, quem é que tem patrocinado, do ponto de vista, ou estimulado ou inspirado esse sentimento de violência, ou ele não existe, ele é só uma fantasia de uma parte ou de outra, para a gente fechar esse assunto presidencial e ir para o estadual? Eu acho o seguinte, sabe, Luiz, a violência nesse país começou, a violência política, no caso, começou com a divisão do nosso país, com a divisão do povo brasileiro entre direita e esquerda. Muita gente não sabe nem o que é isso, direita, esquerda, comunista, tal, mas se dividiram, o país está dividido, isso é uma realidade, os estados estão divididos, é uma pena, e por causa dessa divisão gera violência. Agora eu faço um apelo a você que está nos escutando em casa. Gente, não precisa de violência, não precisa de estar dando tapa, nem murro, nem xingando ninguém. É só chegar lá na urna eletrônica no dia certo e votar de forma consciente e livre. Nós temos uma arma muito forte, pior do que bomba atômica, pior do que canhão, pior do que bomba nuclear. É o título de eleitor, aquele documentozinho verde, e hoje tem até no celular, o título que você guarda. Aquela arma é a nossa arma, é a arma silenciosa, é a arma que destrói corruptos, é a arma que destrói tudo que não presta nessa nação. Então é por aí o caminho. A violência que está fazendo são os políticos. Chega de violência. São os políticos. Agora, e outra coisa, não vale a pena. Os nossos políticos, os nossos representantes, na sua maioria, não vale a pena a gente brigar por esse povo, que esse povo só quer saber deles. Então é preciso ter muita calma e não brigar. Chega no dia da eleição, caladinho, dá seu voto lá e muda a história desse país. O que não pode mais, gente, é o Brasil retroceder. Se esse Brasil retroceder, eu não sei do que vai acontecer. Isso pode até acontecer nesse nosso país, uma guerra civil. O povo não aguenta mais. Luiz, isso é conversa de quem estimula a violência. Esse discurso de que uma possibilidade de eu acabei de dizer, Walter, que eu sou contra a violência. E você está dizendo que eu estimulo a violência. Você é demagogo. Demagogo é você, rapaz. Você é demagogo. Você é esquerdopata, rapaz. Demagogo e esquerdopata. Tem um juízo de valor diferente de você. Não, você ataca e não quer ser atacado. Reproduz a demagogia. Demagogia é você, rapaz. Petista, juramentado, rapaz. Que vive nas tetas de governo. Eu tenho um histórico que preciso que você respeite. Não, você me respeita também. Eu não te chamei de nada, não. Demagogo é você. Esquerdopata e petista sem futuro. O Brasil vai entrar está na democracia, vai entrar na... Democracia com você e roubando o país. No dia 2, vai escolher quem tiver a maioria dos
do desejo do Que não vai ser vocês. Vocês governaram esse país, roubaram, esquartejaram, acabaram com esse país, rapaz. Você 16 anos. Teve até uma presidente empichada. Dizer não, isso. irresponsável o quê? Tá aí, o mundo todo sabe. O maior escândalo de corrupção no Brasil foi nos governos do PT. O maior escândalo de todos os tempos. A justiça prova. Isso é outra história. Tudo que você Isso é outra história. É falácia. Tu conversa, rapaz. Conversa o quê, rapaz? Não tem nada a ver. Agora, a violência, Luiz, ela é estimulada exatamente por quem tem essa postura e esse raciocínio de posicionamento político. Nos últimos meses, os fatos que aconteceram de violência foram praticados por bolsonaristas. É mentira! O seu portal. É mentira sua! Você disse é mentira sua! Que o rapaz matou e foi Bolsonaro que mandou. Walter, você tem uma história, Você tá mentindo! Eu não estou mentindo. Você disse que o Bolsonaro mandou matar o cara. Deixa eu pedir aqui um comercial pra gente tomar uma aguinha gelada. É capaz daqui a pouco você dizer que Bolsonaro matou a rainha da Inglaterra. São responsáveis. Daqui a pouco você vai dizer que Bolsonaro matou a rainha da Inglaterra. Olha, traz pra cá. Vamos pedir um intervalo comercial, tomar uma aguinha e a gente retorna. Deixa eu agradecer aqui, inclusive, muita gente no Instagram aqui, já mandando comentário, já mandando pergunta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você sabe que o Frente a Frente é o seu espaço de debate democrático nas noites de segunda-feira. Um minutinho, a gente vai tomar um copinho d'água e volta aqui no Frente a Frente. Eu represento 53% da população brasileira, que são as mulheres. Ela é uma mulher, isso é importante, mas ela é uma grande mulher, isso é mais importante ainda.